Bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do Diálogos com o MPPE, o seu quadro de entrevistas da TV MPPE, com edições especiais durante esse período de quarentena em razão da Covid-19. Nesta edição, nós entrevistamos a analista em serviço social do MPPE, Maria Luísa Duarte, e o analista em psicologia do Ministério Público, Paulo André Souza Teixeira, para conversarmos sobre o Sistema Único de Assistência Social em tempos de coronavírus. Pessoal, bem-vindos ao Diálogos. Obrigado por ambos terem aceitado aí o nosso convite em participar. Eu que agradeço. Obrigada também pelo convite. Vamos conversar com você, Luísa, perguntando de forma geral o que é o Serviço Único de Assistência Social, SUAS, e quando é que ele é criado, quando é que ele aparece? O SUAS, especificamente, ele é bem recente, né? Ele foi definido na legislação em 2011, mas a sua história é longa, porque, na verdade, desde o século XIX, né, com o crescimento dos centros urbanos, com a complexidade da vida na sociedade, que se discute qual o papel do Estado na proteção social de seus cidadãos. O Brasil, com a Constituição de 88, ele define essa proteção social, né, sobretudo a partir do tripé da Seguridade Social, que é a saúde, a previdência e a assistência social. E a assistência social, ela surge como uma política não contributiva e que deve atender a todos que dela necessitar. Um país como o Brasil, que tem índices que todos nós conhecemos, tão elevados de desigualdade, de precariedade nas condições de existência das pessoas, acaba tendo uma demanda grande com relação à assistência social, ou seja, tem muitas pessoas que não conseguem garantir os mínimos sociais básicos para uma condição de dignidade de existência. E aí é onde entra o Sistema Único da Assistência Social como uma resposta formal que o Estado estrutura no sentido de garantir que todo cidadão tenha o que é chamado na assistência social dos mínimos sociais, ou seja, das condições básicas de sobrevivência. Na nossa conversa hoje, né, pensando o Covid, pensando a pandemia pelo coronavírus, o que é que a gente observa? Apesar de tudo de complexo e difícil que é a pandemia, ela também traz algumas lições para toda a sociedade. Entre essas lições está o despertar, a percepção pública, né, do conjunto da sociedade para a importância da proteção social do Estado diante do cidadão. Hoje a gente se preocupa muito com o crescimento, né, da contaminação no Brasil. Como será quando o vírus atingir as populações mais pobres e suas regiões, seus territórios de moradia? Qual é a capacidade real do Estado de responder às demandas crescentes que vêm não isoladas na questão de saúde, mas vêm intensificadas por dificuldade ou ausência de saneamento básico adequado, dificuldades ou ausência de moradias com condições de segurança, a própria questão da renda, né? Quem consegue estar em isolamento social? Quem tem alguma condição de renda, né? Então, o momento que a gente está vivendo, eu, como assistente social, espero que cresça uma percepção pública de que a assistência social ela é fundamental dentro de uma sociedade. Me diga uma coisa, quais são os serviços que estão dentro do SUAS e como é que fica o trabalho? Como é o trabalho de quem é formado em serviço social, dos assistentes sociais nesse tipo de serviço, principalmente agora que não está se tendo contato
com essas pessoas que são acolhidas pelo programa? Bom, o SUAS, ele foi construído inspirado no SUS, no Sistema Único de Saúde, que já tem uma tradição no Brasil muito mais larga e, ao mesmo tempo, já tem uma expertise dessa relação, de atender a população desde situações mais básicas a situações mais complexas. Então, o SUAS ele foi estruturado a partir de 2 níveis de proteção: a proteção básica e a proteção especial. A proteção especial, ela vai se dividir em média e alta complexidade. Esses serviços, existem duas unidades, 2 serviços que eles são muito próprios do SUAS e que fazem parte, e cada vez mais farão, do cotidiano do Ministério Público e dos desafios que o MP tem com relação aos cuidados com a Constituição e com os direitos sociais, que são as unidades de CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, e as unidades de CREAS, que são os Centros de Referência Especializado da Assistência Social. Na proteção especial, a gente vai ter a média complexidade, que no âmbito da média complexidade estão os serviços que são executados dentro da unidade de CREAS, e a gente vai ter a alta complexidade, que são unidades próprias destinadas ao acolhimento de pessoas que, seja temporariamente, ou seja, de uma forma mais prolongada, estão com seus vínculos familiares já bastante fragmentados e, diria até que rompidos, né? Em algumas situações, inclusive, rompidos. Eu queria que você me dissesse como é que está, nesse cenário atual de pandemia, de isolamento, de pouco contato social, como é que está o desenrolar do trabalho de vocês e qual o cenário atual, especificamente em Olinda, onde você atua? O nosso, né, enquanto equipe interprofissional do Ministério Público, nós estamos trabalhando em regime de teletrabalho, e o nosso trabalho ele tem se voltado muito às articulações e os contatos com as instituições, né, com os serviços, checando, encaminhando, no caso de criança e adolescente, que é a demanda que eu mais atendo na equipe da Promotoria de Olinda. Nós temos, apesar de críticas e de questões relativas ao conselho, mas nós temos os conselhos tutelares, e isso favorece bastante a intervenção junto à criança e adolescente. As minhas colegas, por exemplo, da equipe daqui de Olinda, que atuam mais na parte de idoso, pessoa com deficiência, transtorno, ou seja, é muito mais difícil, porque o idoso, por exemplo, não existe um serviço, né? Existe uma equipe no CREAS que também atende o idoso, né? Que esteja em situação de violência. Mas é diferente de você ter um conselho tutelar, como você tem na área da infância, que se destina a estar averiguando situações de risco envolvendo criança e adolescente. Vamos falar um pouquinho agora com o Paulo. Paulo, eu queria primeiramente que você explicasse resumidamente como é o seu trabalho no Ministério Público e que contasse como é que está sendo nesse período de pandemia mesmo, o trabalho desenvolvido aí na área da psicologia lá no MPPE. Eu trabalho no Ministério Público nas promotorias da infância e juventude da capital, prestando serviço prioritariamente a 4 promotorias, que têm atribuições para fiscalização e atendimento nos processos do sistema socioeducativo e do serviço protetivo. Então, a gente tem um cotidiano de fiscalização in loco, no caso do sistema socioeducativo. Bimestralmente, nós vamos em todas as unidades de internação e semi-liberdade da região metropolitana. Também tem competência para fiscalização do meio aberto, que são os programas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, isso no âmbito do sistema socioeducativo. No âmbito do sistema protetivo, a gente tem em Recife 16 casas de acolhimento. Essas casas de acolhimento eram fiscalizadas até o final do ano passado, numa periodicidade quadrimestral, por uma mudança na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público
Agora, essa periodicidade ela é semestral, inclusive iria acontecer se não houvesse a suspensão do trabalho agora em março. E, além disso, a gente também faz muita fiscalização nos serviços que atendem crianças e adolescentes. Então, a gente faz a fiscalização, por exemplo, das instituições que recebem dinheiro do Fundo dos Direitos da Criança. Agora mesmo, em fevereiro, março, eu estava com a demanda de fiscalização de mais de 20 instituições que recebem recursos do Fundo Municipal para saber como é que estava sendo aplicado e desenvolvido esses projetos em favor de crianças e adolescentes. A gente também faz fiscalização, por exemplo, em serviços de saúde mental, prioritariamente, CAPS, CAPS-AD, CAPS-I, que também atendem crianças e adolescentes. E aí, já emendando nas adaptações, o nosso trabalho está sendo prioritariamente remoto, e aí, como agora em março, a gente tinha essa demanda da fiscalização presencial das casas de acolhimento, eu tinha conseguido fazer 5 casas. Então, além das 5, faltava aí 11 para as 16, eu fiz reuniões através de videochamada com todas as casas de acolhimento. Né? Então, como o contexto mudou, a gente queria agora não só avaliar as questões presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, como das orientações técnicas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, mas a gente queria avaliar principalmente como é que as casas estavam se movimentando em relação à Covid-19. Então, eu fiz reuniões com todas essas casas, 16, que geraram 16 relatórios, e aí o foco desses relatórios foi ver como é que essas casas estavam garantindo os direitos, né, dessas crianças e adolescentes acolhidos, mas principalmente com foco na saúde, educação, lazer, esporte, cultura e convivência familiar. Né? Não é porque uma criança está proibida de ver os seus pais por conta do isolamento que ela deve ser tolhida, por exemplo, do seu direito de convívio familiar. Então, como é que criativamente essas casas estão pensando na forma de manutenção desse contato dessas crianças e adolescentes com suas famílias? Isso tudo foi feito de forma remota. Já fiz algumas inspeções, né, entre aspas, remotas, também CAPS, para saber como é que estavam alguns serviços, alguns atendimentos às crianças e adolescentes. E no âmbito da psicologia, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou e fez algumas adaptações para a nossa categoria nesse contexto. Então, ele estimula a nossa atuação de maneira remota, mas ele também faz algumas restrições, e algumas restrições que, para mim, que atuo com criança e adolescente, principalmente vítima de violência, são muito caras. Maria Luísa colocou que a gente está trabalhando muito com os profissionais. Eu não converso com as crianças e adolescentes, porque seria muito complicado, delicado, a gente fazer algumas intervenções que nós fazemos no cotidiano, de uma forma mais protegida e cuidada, e aí fazer, por exemplo, uma intervenção diretamente com a criança e o adolescente nesse contexto de forma remota. Então, a gente não faz isso de forma alguma, e aí isso já é uma orientação do nosso conselho. Como o profissional da psicologia e do serviço social, eles dialogam, independente do trabalho que eles estejam executando? Um dos eixos teóricos, que não é só um eixo teórico, é um eixo realmente ético e prático, é a questão da interdisciplinaridade. Né? A interdisciplinaridade é um direcionamento de trabalho em que a gente, a partir da diversidade de entendimentos sobre uma determinada realidade, a gente vai costurando compreensões sobre aquela determinada dinâmica. Então, eu e Maria Luísa, por exemplo, a gente tem muita experiência de fazer inspeções conjuntamente em unidades da FUNASB, né, em unidades de internação e de semi-liberdade. Essa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, ela sinaliza que, por exemplo, a fiscalização das unidades de acolhimento, elas deveriam ser assessoradas por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. A interdisciplinaridade é essa possibilidade concreta de sair algo muito mais rico a partir de uma leitura diversificada de uma mesma realidade.
Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.